Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Há somente um lugar que Deus se encontra com o homem. Este é debaixo do sangue derramado. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Gloriosa esperança inefável de paz, eu sinto em meu coração. Em Deus eu terei comunhão que me traz a doce consolação.
Meus olhos hão de ver pátria celestial, feliz e salvo sou, e caminhando vou ao meu querido eterno lar, ao meu querido eterno. Há somente um lugar que Deus se encontra com o homem. Este é debaixo do sangue derramado. Ouvintes, me vem à memória nesta hora uma coisa muito prática do dia a dia das crianças. Das crianças do nosso tempo. Brincava-se de sacarrilha. Poucos conhecem, sabem o que é isto. Mas partia-se de um poste. E se você chegasse naquele poste, você não levava aquele murro nas costas. Se você abraçasse com o poste, tocasse no poste, você estava a salvo. Era um lugar de segurança para não apanhar. Na verdade, apanhava, levava murro. Tocando-se no poste, estava livre. Então a demanda de todos espalhados era o poste. Você já tirou a sua própria mensagem com isto. Deus estabeleceu um lugar que é um poste de segurança. O profeta desta era pregou uma mensagem com o título O Absoluto. Ele mostra que o poste é o absoluto. Lá no Jardim do Éden, quando ele quis redimir o homem de volta ao companheirismo com ele, então ele fez uma decisão. E essa decisão foi exatamente o sangue. O altar de Caim é um tipo perfeito daqueles que querem tentar se reconciliarem com o companheirismo de Deus através da educação, através do sistema organizado, através do sistema teológico. Caim, o seu altar, não pôde definitivamente reconciliá-lo com o companheirismo, com Deus. Não havia ali o poste de segurança no qual o homem se valia, se livrava da condenação, do resultado do pecado. Lá estava o altar de Abel, exatamente com aquilo que Deus providenciou quando restabeleceu o companheirismo de seus pais,
Adão e Eva para si. Ele sabia que o que Deus fez pelos seus pais, faria por ele também. E o que Deus fez pelos seus pais foi um cordeiro imolado. Por isso, ele ofereceu um cordeiro, enquanto Caim ofereceu beleza. Os próprios frutos que Deus criou. Produtos de Deus. Agora, nós podemos, partindo dali, virmos através das eras, através do Velho Testamento, até chegarmos aqui em nós. Uma coisa me chamou a atenção aqui agora, e deve chamar também a sua atenção. Abel estava sabendo por revelação que o que Deus fez, o meio que Deus usou para salvar os seus pais, era o meio que ele o salvaria. E nós sabemos que o meio que Deus usou para salvar aqueles do Velho Testamento é o nosso meio, porém aperfeiçoado, porque o meio que Deus usou antes da graça, antes dele próprio se encarnar, foi um meio substituto, um símbolo, até que Jesus, o Cordeiro de Deus, chegasse em cena. Agora preste bem atenção. A senhora, que é uma dama culta, rica, morando numa grande mansão, o senhor, que é muito rico, tem muita cultura, não importa quem seja o rei, seja o presidente, seja o comandante, o general, seja o ditador, seja quem for, por mais poderoso que seja. O único meio, veja só, salientando em tempo, que seja um sumo sacerdote, que seja um papa, um padre, um vigário, um bispo, um pastor, por mais santo que seja, intocável que seja, o único meio que você tem, senhora, senhor, para se salvar é o meio de Maria Madalena, é o meio do ladrão crucificado ao lado direito, é o meio da samaritana, é o meio do Pedro, pescador e indulto, é o meio dos pobres e humildes e simples. Este é o único meio. Jesus nos fala através de parábolas. E ele fala daquele jovem, aliás, na experiência vivida, prática, que chegou a ele e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Constatou-se que ele tinha todos os meios da religião. Nunca houvera matado, nem roubado, nem prostituído, nem coisa alguma que pudesse condenar o homem aqui embaixo. Mas ele rejeitou o meio de Deus.
O meio tem que ser de Deus, não é do homem, não é do sistema, não é do mérito próprio. E ele voltou atrás. Ele se enriqueceu mais, e um pobre, simples mendigo catava migalhas de sua mesa, naturalmente jogada aos cães, ao lixo. Lázaro. Isto porque os seus celeiros encheu. E ele disse: regala-te, ó alma. Mas ele não sabia que aquele meio, que quando ele morreu, os sacerdotes estavam fazendo um culto de despedida, agradecendo pelos seus dízimos, pelas suas ofertas, pelo seu bom nome, mas ele estava no inferno. Ele não chegou a este único lugar. E Lázaro chegou. Lá em cima ele queria ser o Lázaro. Lá em cima ele queria alguma coisa de Lázaro. De um toque apenas, com água em sua língua, que ardia com o inferno. Abel sabia qual foi o meio que salvou seus pais. Nós sabemos qual foi o meio que salvou Abel. Esse é o único meio, portanto, é a única religião verdadeira. Ela vem de lá. É desde antes da fundação do mundo que Deus estabeleceu este meio do sacrifício. A Bíblia diz que ele sacrificou o seu filho antes da fundação do mundo e colocou os nomes de todos aqueles que aceitariam, como Abel, como a samaritana, como o ladrão. Este meio alcançariam este poste, ofereceriam, portanto, este sacrifício único, santo e agradável a Deus. Abel sabia, Caim não sabia. Ele não sabia o meio que Deus usou para salvar os seus pais. Mas nós sabemos. O profeta afirma na mensagem no 3º Êxodo: há somente um lugar que Deus se encontra com o homem, este é debaixo do sangue derramado, como foi no Éden. Ali houve um reencontro, porque Adão e Eva fugiram da presença de Deus. Deus os buscou, estabeleceu e usou o meio do sangue. E Abel conhecia, por revelação, a história de seus pais. Ele sabia que a coisa não era maçã. Ele sabia que a coisa era sangue. E por isso ofereceu um sacrifício que combinava com aquilo que salvou os seus pais. Agora eu pergunto: o meio que seus pais sustentaram até a morte o salvou? Com a idolatria, o dinheiro, a fama, o intelecto? Eu sei qual foi o meio que salvou a minha mãe. Esse é o único meio que pode me salvar. Por isso eu não ofereci missa para minha mãe
Eu não intercedi pela alma de minha mãe, porque está escrito: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. Seus pais não foram salvos, por isso eles também não são. O pai de Caim não foi salvo. Nunca foi e nunca será. O pai de Caim, não. O pai de Caim é a serpente, é o maligno. João disse que Caim era do maligno. Jesus disse que ele foi semeado pelo diabo, a semente do joio. O único lugar que Deus encontrou nos dias de Jó foi sobre o cordeiro sacrificial. O único lugar que ele encontrou nos dias de Israel foi sobre o cordeiro sacrificial. Não foi nenhuma denominação, igreja, tabernáculo, nem coisa alguma. Foi sobre o cordeiro sacrificial, como ele fez no jardim do Éden, sobre o cordeiro sacrificial. Esse é o poste. Aleluia. Você vê que quando eles estavam com pedras nas mãos para apedrejarem a Maria Madalena, de acordo com a lei, eles próprios levaram-na àquele poste de salvação. Ela estava sofrendo ali uma sacarrilha de morte, cada um com uma pedra na mão. E você não estaria rindo naquela hora, estaria chorando. Cada um com a pedra na mão, não sabendo eles que eles estavam levando a prostituta, a perdida, para o poste da salvação. Ela tocou no poste e eles não puderam jogar uma pedra sequer. Aleluia! Eles não puderam atirar uma pedra. O poste disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nenhum deles pôde atirar. A sacarrilha é assim: quem tocou no poste não sofreria o murro, a pancada, não apanharia. Oh, como Deus é bom! Deus é motivo do amor. Deus merece o amor. O único lugar onde Ele encontra hoje os seus filhos é o mesmo lugar onde os nossos pais da fé o encontraram. Por isso Elias viria converter os nossos corações, a nossa fé, aos corações dos pais, porque eles foram salvos. Eles são chamados de santos. Em nome de Jesus Cristo, abrace com este poste, ame este poste, segure neste poste, não solte deste poste de segurança, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Amém. Amém.
good singing. I just love real good singing. I've always said, when I get to heaven, I want to get where they're singing. Listen, I never could get my fill of singing. You know, singing gives courage. You know that, don't you? The soldiers, when they're going to battle, you know what they do? They play music and sing and things to give them courage. And when we're going to battle, we sing and it gives us courage to go on. They were gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. How many's one of them? Raise your hand. Oh, how glad I am I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. I find many people who can't understand why I am so happy and free. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. I've been filled with the Spirit, there isn't a doubt, and that's what's the matter with me. You like that? Let's all sing it then. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We're filled with the Spirit, there isn't a doubt.
I get happy, I sing and I shout. Some don't understand it, I see. But I've crossed over Jordan to Canaan's fair land, and that's what's the matter with me. Oh, that's what's the matter with me. Praise God. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Onde Deus vê o homem de Deus é através, debaixo do sangue derramado do Cordeiro lá no Calvário, como foi dito através do programa de rádio. Já é uma grande mensagem para cada um de nós. E a escritura a ser usada nesta noite está em Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1, e Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27. Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27. O irmão Adaías justifica sua ausência por motivo de trabalho, e também o irmão Eliseu Marconi, sua família, justifica sua ausência. Estava vindo de carro e o carro dele deu defeito, ele teve que voltar. Deus sabe de tudo. Amém? Então, as duas escrituras, Isaías capítulo 53, versículo 1, e Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 27. E nós vamos adorar ao Senhor com o hino 289 da Águia, A Formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensar chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o Rei da vida e luz, cujas margens nunca devido são a glória do nosso Jesus. Haverá a esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encherá de beleza, das armas da harmonia, ao passar ao Jordão fluirá. Tua eterna sorte é Jesus o fiel operar. Que glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui. Qual será desfrutar a riqueza que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória
da lei. Não almeja viver o amigo nesta formosa Jerusalém. Se glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acolhem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem esta glória da lei. Não almeja viver o amigo nesta forma da Jerusalém. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 317. Campeão da luz. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz.
forças para pelejar. O Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo, avançar, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Eu queria chamar o irmão Rael para estar orando por esse pedido de oração, e após recolher a oferta e introduzir a palavra do Senhor. Oração pelas viagens do nosso pastor Cleomar Borges e família. Oração pelo encontro nacional de pastores. Oração pelo pequeno Davi de Cerquilho. Aleluia. Pai querido e Pai santo, mais uma vez estamos na tua casa, Pai. Te agradecemos por estar aqui, Senhor. Pai, quantos livramentos o Senhor deu nesse dia para nós, e nós nem vimos, Pai. A vez nós não estaria aqui se não fosse o livramento que Ele deu para nós, ó Pai. Depois de um dia de luta, um dia de trabalho, ó Pai, o Senhor nos deu o privilégio, ó Pai, de ouvir a Tua palavra, Pai. Pai Celeste, ajuda cada um, Senhor, guardar o que nós vai ouvir essa noite, ó Pai. Talvez será o último culto, ó Pai. Quanta catástrofe está acontecendo nesse mundo aí fora, Pai. Nações contra nações, ó Pai. Quantos estão morrendo, Senhor, mas nós somos protegidos, nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus, ó Pai. Por isso nós somos um povo privilegiado, ó Pai. Somos filho do Rei, Senhor. Pai querido, se entrou alguém doente, alguém com solução de problema, que sai daqui realizado, ó Pai, curado, solução de problema resolvida, ó Pai. Pai, está expedido aqui nesse livro, ó Pai. Abençoa o pastor Cleomar, Pai. As viagens, ó Pai, o lugar que ele for, que o anjo leve ele em segurança e traz em segurança, Pai. O encontro de pastor que está se aproximando, ó Pai. Leva cada um em segurança para cada irmão e traz em segurança, Pai, que seja uma bênção para nós, ó Pai. Pai, a cirurgia do irmão Davi, Senhor, que o Senhor esteja com ele, ó Pai. E o médico, ó Pai, seja usado por Senhor, ó Pai. É a mão do Senhor operando, ó Pai. Pai Celeste, toma controle nessa noite, Pai, dessa pregação. Use o teu servo, Pai, para falar conosco essa noite, ó Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
Somente crer, somente crer. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta noite. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, nas quais estamos alegres. Você está alegre? Graças a Deus. E hoje nós vamos meditar um pouco na mensagem Deus se ocultando em simplicidade e então se revelando a mesma. É a mensagem desta semana que está sendo passada para todos ouvirem. E eu ia até acompanhar de Campinas hoje, mas eu estava meditando nela semana passada. E aí, no domingo, o irmão falou sobre esta mensagem, Deus em simplicidade. Eu vi que aquilo foi uma vindicação para nós banquetear nela nesta noite, amém? E nós vamos ler a escritura que foi dita, Isaías 53, capítulo 53, versículo 1. Após a voz do profeta, tem um hino? Tem um hino? Então, após a voz do profeta, nós vamos ouvir a irmã Ionice cantar um hino. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Só o primeiro versículo, e agora nós vamos em Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 27. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios entendido e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve todas as coisas que foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho o quiser revelar. Querido Pai Celestial, vivifica estas palavras em nossos corações e fale conosco, Deus. E queremos banquetear nesta mensagem no assim diz o Senhor, ó Pai. Aqui não há ninguém grande, grande é o Senhor Jesus. Se a pessoa vem aqui para ver o irmão, a irmã, o homem, ele vai sair daqui decepcionado. Mas se ele entrou aqui naquelas portas, Pai, com seus pés adentrando pelaquela porta, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu quero ouvir do Senhor nesta noite, e eu creio plenamente que o Senhor falará conosco, ó Pai. Nós te pedimos no teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar.
E eu quero agradecer a Deus e ao pastor Cleomar pela oportunidade e também dizer que o mesmo Deus que está lá em Goiânia, o mesmo Deus que está lá em Campinas, o mesmo Deus que está lá nas reuniões do irmão José Brana, esse mesmo Deus está aqui nesta noite e vai nos abençoar. Amém? Vamos ouvir a voz do profeta. A gente pense, eles podem romper átomos e fazer tudo mais. Todavia, quando se trata de criar vida, nem mesmo conseguem dizer de onde ela vem. Uma simples folha de grama, e Deus está escondido nela. Eles podem lançar um foguete à lua e mandar um radar para lá, ou seja o que for, e ainda assim não conseguem explicar a vida numa folha de grama. Isso mesmo, está vendo? É porque não se pode explicar. É tão simples que deixam passar por alto. Agora note Moisés, no dia em que Deus ia libertar os filhos de Israel, conforme a sua palavra. Ele que fez ele escolheu uma família simples. Não temos registro deles. Veja, apenas um filho de Levi. É tudo o que sabemos. Está vendo? É assim nós e sua esposa. Apenas um comum, provavelmente um amassador de barro, como o mundo pensaria, lá fazendo tijolo para o inimigo. Ele era apenas um escravo comum em Israel, mas Deus escolheu aquela família para gerar o libertador. Apenas uma família judia comum. Ele nunca foi e tomou a realeza e a celebridade, ou algo assim. Nem mesmo tomou um sacerdote. Ele tomou uma família comum, usual. Está vendo? Simplicidade. Note o que ele fez então. Ele produziu uma criança, um simples ser humano. Ele podia ter ordenado ao sol, se quisesse, para libertá-los. Ele podia ter ordenado ao vento para libertá-los. Ele podia ter ordenado a um anjo para libertá-los. Oh, aleluia! Deus pode fazer tudo o que queira. Bem, como sabe disso, irmão Brana? Deus não muda seu programa. É por isso que sabemos que neste dia isto tem de ser simples, está vendo? Agora, ele sempre trabalha em simplicidade. Mas Deus, no princípio, que podia ter feito o sol pregar o evangelho, ou os ventos pregarem o evangelho, ou um anjo pregar o evangelho. Mas ele ordenou homens para esse propósito, e ele nunca muda isto. Ele nunca ordenou denominações, ele nunca ordenou grupos de homens. Ele ordenou homens a pregarem o evangelho, não maquinário, dispositivos mecânicos, nem qualquer ser angelical. Foi o homem. E quando ele trouxe libertação para o povo lá, ele enviou um simples ser humano, nascido de uma família simples, num bando de escravos. Oh, que coisa! Que Deus ele é, revelando-se em simplicidade. Agora notem, e ele fez que ele fosse treinado em sabedoria mundana, de modo que pudesse falhar e mostrar que não é por meio da sabedoria que chegaremos a ser libertos, é por fé que somos libertos. Ele o deixou ir e adquirir tal instrução que podia ensinar sabedoria aos egípcios. Ele era tão inteligente. Deus estava com aquela família simples que não sabia, talvez, nem assinar o próprio nome. E Moisés foi instruído ao nível mais elevado, com tão grande cultura que podia ensinar sabedoria aos professores. Ele podia ensinar os gênios. Sim, e Deus deixou-o ficar daquele jeito de modo que pudesse mostrar-se em humildade, para mostrar que sabedoria não tem nada a ver com isso. E Moisés falhou miseravelmente em sua genialidade. Ele o deixou ficar daquele jeito para seu propósito, de modo que falhasse, e ele falhou e caiu, assim para mostrar, não por força, nem por violência, mas não pela sabedoria do Egito, não pela sabedoria de nossas escolas, não pela força de nossos seminários, mas não pela quantidade de nossas organizações,
não pela força do nosso ensino escolar, mas pelo meu espírito, diz Deus. Sua sabedoria estava definhada aí nas últimas, quando ele encontrou Deus na sarça ardente lá. Ele tirou os sapatos e se rebaixou em humildade e esqueceu tudo acerca de sua sabedoria. Deus, trazendo libertação, teve de treiná-lo em sabedoria para deixá-lo cair, para mostrar que você não pode se estribar sobre o braço do seu próprio entendimento ou do entendimento de qualquer outro. Deixou-o cair para mostrar sua mão. Vocês conseguem enxergar isto? O propósito de Deus ao fazer isto foi manifestar-se em humildade. Ele deixou Moisés tornar-se o mais alto até que ele ia ser o próximo faraó. Ele foi um poderoso general. Conforme a história, ele conquistou o próprio Moisés, os países ao redor. Então, quando ele se voltou para o trabalho do Senhor com todo o seu talento, Deus deixou-o cair de cabeça de modo que ele pudesse colocá-lo lá no deserto e tirar tudo aquilo dele, e então aparecer para ele em humildade e enviá-lo com uma vara na mão para libertar o povo. Quando ele não pôde fazê-lo por treinamento militar, por instrução científica e por força militar, ele não pôde fazê-lo, e ele lhe deu uma velha vara torta do deserto, e ele o fez com ela. Deus em humildade, simplicidade. Deus estava na vara e em Moisés, e enquanto Moisés tinha a vara, então Deus a tinha, porque Deus estava em Moisés. Certamente, notem, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, mas pela simples fé. Moisés tinha um entendimento de que havia de ser o libertador, pelo ensino de sua mãe. E ele treinou em força militar para fazer isso, mas falhou. Está vendo? Ele tinha o entendimento, ele tinha a instrução, mas isso não funcionou. Assim ele teve de esquecer tudo isso e vir a simples coisa de tomar Deus em sua palavra. E então ele libertou o povo. Sim, Senhor. Deus liberta por o quê? Fé em sua palavra. Sempre foi. Poderíamos dar uma olhada se tivéssemos tempo. Temos cerca de 20 e poucos minutos ainda. Poderíamos... Aleluia! Graças a Deus. Vamos ouvir o hino? Não
a Deus. Deus continue abençoando a irmã Eunice, louvando ao Senhor no Espírito. E quando você entra no Espírito, você está cantando junto também. Que o hino também, ele é uma mensagem. E nós vamos meditar aqui na mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, começando aqui no parágrafo 166. O profeta diz assim: somente pense, eles podem romper átomos e fazer tudo mais. Todavia, quando se trata de criar vida, nem mesmo consegue dizer de onde ela vem. Uma simples folha de grama, e Deus está escondido nela. Uma simples folha de grama, Deus está escondido nela. Eles podem lançar um foguete à lua e mandar um radar para lá, ou seja, o que for, e ainda assim não consegue explicar a vida numa folha de grama. Isso mesmo, está vendo? É porque não se pode explicar. É tão simples que deixam passar por alto. E eles ficam aí construindo foguetes, mísseis, drone para matar o homem. Mas eles não sabem ver Deus numa simples grama, numa simples planta. Muitos hoje levantam de manhã cedo, não vê Deus através do ar que respira. Muitos não estão vendo Deus através da cura, da libertação, mas os filhos de Deus têm visto Deus em tudo. Até nas perseguições, difamações contra um ministério vindicado por Deus, tem que passar por isso. Se o cristão ele não está passando por provas e por lutas, é porque tem algo errado. Se o cristão, na hora que ele vê, quarta-feira é dia de culto, se ele está assim, hoje se der eu vou, se não der eu não vou. Chegou uma visita, e sempre quando tem culto, tem alguma coisa que vem para confrontar. Mas o Filho de Deus, ele vê e tem discernimento. Isto é do diabo. Alegrei-me quando me disseres, vamos à casa do Senhor. Eu vi o irmão orando aqui sobre catástrofe, sobre libertação. Aí a gente vê, nos finais dos tempos haveria peste, terremoto, filho contra pai, filho contra pai, pai contra filho, coisas espantosas. Não é isso que você está vendo? Chegou uma peste aí, chegando aqui por lá de Formiga, e o trem vem lastrando, e a coisa vai, e eu quero é que a coisa lastra mesmo, porque eu quero ir embora dessa terra, irmão. O senhor também não quer assim? Eu quero é que a coisa pega fogo mesmo, ainda está muito tranquilo. O povo está muito na internet, com o dedinho cansado lá na internet, olhando para Sodoma. Está muito tranquilo, tem que coisar, a coisa tem que, os espinhos tem que fincar mesmo. As lutas tem que vir. Sabe para quê? Para você saber que existe um Deus. O eleito, quando as lutas vêm para ele, ele sabe que existe um Deus. Mesmo nas provas, mesmo na doença. Eu tenho orado muito pela minha mãe. Quantas vezes
vi fazendo almoço para a multidão de pessoas que vinha de Belo Horizonte, coisa. E aí você vê elas aí velhas, idosas, passando por uma luta de enfermidade. Mas pode que a enfermidade ataque a carne, mas a enfermidade não ataca a alma. A enfermidade pode atacar o corpo, como aconteceu com Jó, mas uma coisa lá dentro da alma diz: eu sei que o meu Redentor vive. Agora note Moisés, no dia em que Deus ia libertar os filhos de Israel, conforme a sua palavra, que fez ele? Ele escolheu uma família simples. Irmão, você já parou para meditar? Começou lá na casa, perto do Antônio Juviano, depois foi lá para Maringá, muitos andando de bicicletinha, né? Tomando chuva. Na casa da irmã Alzira. Pois é, irmão João. Eu estava chorando esse dia, conversando com a minha esposa dentro do carro. Eu olhei para ela assim e falei assim: quantas vezes fui levar a irmã Marlene lá no Maringá com aquela perna, sem poder fazer isso que nós fazemos, ó. Esticada aquela perna. Quantas vezes foi numa Brasília, pastor Pedro Ribeiro, numa Brasília azul, daqui para Goiânia, carregando a irmã Marlene com o pé cruzado no meio dos bancos, assim que não podia dobrar, alegre, feliz para estar no encontro. E muitos deixam de vir à igreja por motivo à toa. Será que Deus está nisso? Se há um motivo, tudo bem. Mas se não, hoje não vou por isso, por aquilo. Ô irmão, corre aos pés de Jesus, entra na presença de Deus. A hora é tardia. Agora é hora, sabe de quê? Nos aprontar. Não é estar com aquele, igual estava aquele lá esperando o trem, quando veio o apito. Aí ele largou de comer amendoim, está aguardando o trem para pegar o trem. Ô irmão, essa trombeta está apitando. Não é hora de ficar aí olhando para Sodoma e Gomorra, olhando para o mundo. Mas é para olhar aqui para Elohim, para esta mensagem, para esta palavra, que nos levará ao rápido bem próximo. E Deus está escondido na onde? Em simplicidade. Aí voltando, falando, lá do Maringá, veio aqueles irmãos e tal, muitos já subiram. Já terminou o combate, aguardou a fé, foram embora, estão dormindo no Senhor. Quem sabe chegará a sua hora hoje. Quem sabe o seu coração poderá parar de bater hoje. É hora de nos aprontarmos. E Deus está falando lá em Campinas, lá na família Brahma, lá na Voz de Deus, distribuindo tablet. Irmãos, esses tablets não é para ficar parado, não. Pega uma mensagem, coloca assim, ó, compra aquele fonezinho, sai lá para um canto, longe de família, lá para um quartinho fechado, pega a mensagem assim, coloca aquilo no ouvido e começa a ouvir. Lá tem a voz e a letra, e você vai acompanhando assim na mensagem, assim, irmão. Você fala, gente, isso é grande demais.
E só quem está vendo Deus em simplicidade nessa era são os que estão debaixo do sangue e olhando para o Calvário. Está vendo Deus nessa simplicidade, nesta mensagem. Muitos deixaram a simplicidade. O que está acontecendo lá com eles? Estão vivendo como o mundo. Mas nós somos filhos de Deus. E você não vem na igreja para olhar o homem. Josué, irmão, Josué e Caleb estavam com Moisés, certo ou errado, mas ele estava com Moisés. Sabe por quê? Eles tinham discernimento. Não estamos olhando no homem, mas nós estamos olhando para o ofício que está no homem. Este ofício não falha. Todos nós falhamos, mas o ofício é Deus falando, usando o homem para transmitir o assim diz o Senhor, que é esta mensagem. Agora note, Moisés, no dia em que Deus ia libertar os filhos de Israel, conforme a sua palavra, que fez ele? Ele escolheu uma família simples. Nessa manjedorinha aqui mesmo. Viu, irmão Rael? É essa manjedorinha aqui, ó. É esses pouquinhos remanescentes que irá subindo rápido. Duro vai ser para aqueles que vão passar aí na rua. Bum, bum, bomba. E bum, bum. Tá, e quando vê lá, lá Moisés está pregando lá para os judeus, lá em Israel. Oh Deus, eu ficou para a grande tribulação. Mas os filhos de Deus, eles estão assim, ó, se você não quer ir, eu vou. Deixa a família, deixa filho, deixa a esposa. Aí você fala, porque eu sou um dos tais, eu quero alimentar a minha alma desta mensagem, desta palavra, porque eu não sou desta aqui, ou dessa palpadela deste mundo, eu sou um estranho. O profeta fala isso nessa mensagem, Deus se ocultando em simplicidade. Quando Deus está ocultado lá no homem de Deus, ele se torna um estranho para o povo. Olha, ele escolheu uma família simples. Nós temos registro deles, falando de Moisés, veja, apenas um filho de Levi, e tudo que sabemos está vendo? E assim nós e sua esposa, apenas um comum, provavelmente um amassador de barro, como o mundo pensaria, lá fazendo tijolo para o inimigo. Ele era apenas um escravo comum em Israel, mas Deus escolheu aquela família para gerar o libertador, apenas uma família judia comum. Ele nunca foi e tomou a realeza e a celebridade ou algo assim, nem mesmo tomou um sacerdote. Ele tomou uma família comum, usual, está vendo? Simplesmente, note o que ele fez. Então, ele produziu uma criança, um simples ser humano. Ele podia ter ordenado o sol, se quisesse, para libertá-lo. Ele podia ter ordenado o vento para libertá-lo. Ele podia ter ordenado a um anjo para libertá-lo. Oh, aleluia! Deus pode fazer tudo o que queira. Bem como sabe disso, irmão Brana? Deus não muda seu programa. É por isto que sabemos que neste dia isto tem de ser simples, está vendo? Agora, ele sempre trabalha em simplicidade, mas Deus no princípio, que podia ter feito o sol pregar o evangelho, ou os ventos pregar o evangelho, ou o anjo pregar
o evangelho, mas ele ordenou homens para este propósito. Está vendo? Ele ordenou homens para este propósito. Ele nunca muda isto. Ele nunca ordenou, mas ele nunca ordenou denominações. Ele nunca ordenou grupos de homens. Ele ordenou homens a pregarem o evangelho. Não maquinário, dispositivo mecânico, nem qualquer ser angelical, foi o homem. E quando ele trouxe libertação para o povo lá, ele enviou um simples ser humano, nascido de uma família simples, num bando de escravos, falando de Moisés. Ô irmão, Moisés, ele foi criado lá com o faraó, com o povo, nas melhores escolas, teve treinamento militar, mas ele preferiu ser um amassador de barro com aquele povo simples, mas para tirar toda aquela bagagem humana. Ele podia até ensinar os professores naquela época, mas para tirar toda aquela bagagem humana, ele mandou ele lá por deserto 40 anos. Tirar toda a bagagem, tirar o eu. Para o quê? Deus se revelar em simplicidade em um homem. E ele usou estes simples homens com um cajado, com uma vara na mão, para libertar o povo do Egito. E quando ele trouxe libertação para o povo lá, ele enviou um simples ser humano, nascido de uma família simples, num bando de escravos. Oh, que coisa! Que Deus ele é, revelando-se em simplicidade. Deus se revela nas pequenas coisas. Por isso que até um filho de Deus, um evangelista, um filho de Deus, quando ele tem uma bola de fogo, ele é liderado não por si próprio, mas liderado por Deus. Talvez quantas vezes cheguei e eu fui só dar um abraço numa pessoa, é porque Deus me dirigiu aquilo. Quantas vezes chegou lá e pregou certas coisas e foi embora da palavra. Quantas vezes só foi lá e entregou a mensagem, a palavra original. Quantas vezes encontrou com a pessoa numa oficina e pregou o evangelho, mostrando o profeta. Esse dia, foi essa semana, eu passei na oficina, o rapaz na oficina falou assim: volta de novo para você falar de Deus para mim. E eu quero voltar lá por ele, porque ele pediu. Deus usa os teus filhos. E quantas vezes Deus coloca no seu coração de você pegar um folheto, irmão, isso não é só para dia de sábado, tirar foto e mandar, não. É todo momento, quando dá uma entrada, você vai e fala do amor de Deus, você apresenta o profeta, você entrega um folheto para aquela pessoa. Você pega o endereço dela para alguém fazer uma visita sacerdotal, uma visita evangelística. Deus usa os teus filhos. E olha aqui, voltando aqui no parágrafo 117, o profeta falando de simplicidade daquela menina que estava indo para a casa de Deus. Que aquele erudito Jim Dorsey, ele encontrou com aquela menina indo para a casa de Deus com a Bíblia no braço. E aí ele perguntou: o que é isso no seu braço? Para que você está levando isso? Ela falou: isso aqui é a Bíblia Sagrada. E aí ele perguntou para ela, mas você crê nisto? Ela falou: eu creio.
em toda a palavra de Deus. E aqui vem o profeta dizendo aqui, ó, ele perguntou a uma garotinha um dia, esse senhor Dorsey, que não cria em Deus, ele perguntou a uma garotinha um dia, que estava vindo da escola dominical, por que ela desperdiçava seu tempo fazendo tal coisa. Ela disse que era por crer que havia um Deus. E o senhor Dorsey disse, filha, você está tão errada em crer em tal coisa. E disse que a garotinha se baixou e apanhou uma pequena flor do chão, puxou de sua pétala e disse, senhor Dorsey, o senhor poderia dizer como ela vive? Mostrou aquela florzinha, como ela vive? Ali estava, quando ele começou a buscar a origem. Pode ser que ele tenha dito à menina, bem, ela está crescendo na terra. E então as perguntas poderiam ter sido feitas, de onde veio a terra? Oh, coisa boa, Deus criou os céus e a terra. Deus criou o homem. Deus criou o homem para quê? Para o adorar. Você quer adorar Ele um pouquinho nesta noite? E Ele está aqui, vamos adorar Ele de todo o nosso coração. Ele anda pelos corredores da igreja. E pegou aquela flor do chão, puxou de suas pétalas e disse, senhor Dorsey, o senhor poderia dizer-me como ela vive? Ali estava, quando ele começou a buscar a origem, aí vem para o intelecto. Mas nós cremos na palavra de Deus, porque se você crê nela de Gênesis, Apocalipse, a palavra está lá dentro e fala, Deus criou os céus e a terra, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ali estava, quando ele começou a buscar origem. Muitos gostam de ver o intelecto, mas graças a Deus, Deus nos deu revelação da palavra. E esta revelação veio através de quê? Veio através porque nós conhecemos um homem de Deus para esta era, o profeta William Marion Branham, que nos mostrou o verdadeiro batismo, a verdadeira santa ceia, o verdadeiro lava-pés, e mostrou as verdades do Deus vivo, desde Gênesis a Apocalipse. E nós cremos nas promessas de Deus. Quando ele começou a buscar origem, por isso que lá em Coríntios 2, 4, Deus não veio através de sublimidade de palavras humanas, mas ele veio através da demonstração do poder de Deus. Amém? Você pode dizer amém por isso? E o poder de Deus tem manifestado no nosso meio. E ali estava, quando ele começou a buscar origem, vem o intelecto, pode ser que ele tinha dito à menina, bem, ela está crescendo na terra, então as perguntas poderiam ter sido feitas, de onde veio a terra? Como aquela semente chegou aqui? Como isto aconteceu? Continuamente buscando a origem, até que ele viu, está vendo? Quando ele foi buscar a origem, ele viu que havia um Deus e ele creu. Não as grandes coisas deslumbrantes acerca das quais pensamos, mas é nas coisas simples que Deus é tão real. A simplicidade, de forma que apraz a Deus revelar-se, então ocultar-se e revelar-se em coisas simples e pequenas, e é posto acima
da compreensão do homem. Por isso que Deus escondeu isso dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. E voltando a essa menina que encontrou indo para a casa do Senhor com a Bíblia, e o Sr. Jim Dorsey, ele também na mensagem A Voz do Sinal, parágrafo 132, o profeta diz assim: quando aquela menina encontrou com o Sr. Jim Dorsey, ele disse àquela menina: para que você está levando esta Bíblia? Você crê nisso? Ela falou: eu creio em toda a palavra. Aí ele disse para ela: você crê que Jonas, que a baleia engoliu Jonas? Aí eu sempre gosto de falar isso. Se a Bíblia Sagrada estivesse dizendo que Jonas tivesse engolido a baleia, eu crio. Você não cria? Se você está isso dentro da tua alma, você fala: eu creio, porque Deus é o Deus do impossível. E quando ele perguntou para ela: você crê que a baleia engoliu Jonas? Ela falou: eu creio, eu creio. E aí ele perguntou para ela: e você crê? Você, como ele falou, que você crê que Jonas, a baleia engoliu Jonas? Ela falou: eu creio, eu verei lá do outro lado. E ela falou assim: você verá ele lá do outro lado e perguntará para ele? Eu falei: eu perguntarei. Aí ele disse para ela: e se você não vê ele lá do outro lado? Aí ela respondeu para ele: então você o pergunta. E aí o profeta falou assim: ela fez, eu até anotei aqui, ó, mas ele não, se ele não estiver lá, então o Senhor terá de perguntar. Foi um bom corretivo. Sabe o que ele estava dizendo? Que ele foi um bom corretivo, porque ele estava dizendo: se eu não encontrar ele lá, se eu encontrar ele, eu vou perguntar lá do outro lado, na glória. Eu creio também que eu verei lá do outro lado. Você crê? E aí ela disse: e se ele não estiver lá? Aí ela falou assim: então você pergunta. O que ela estava querendo dizer? Olha, se você estiver lá no inferno, então você pergunta para ele. Mas nós veremos ele lá do outro lado, não no inferno. Mas ela fez isso para ele, dando um corretivo naquele homem, e aquilo ajudou ele a crer nas verdades do Deus vivo. Oh, irmãos, coisa boa é estar nesta mensagem, nesta palavra. No parágrafo 212, para nós terminarmos, Moisés, Deus fez ele se tornar pequeno. Deus, no 173, Deus, trazendo libertação, teve de treiná-lo em sabedoria para deixá-lo cair. Olha só, falando de Moisés, para mostrar que você não pode se estribar sobre o braço de seu próprio entendimento, ou do entendimento de qualquer outro. Deixou cair para mostrar sua mão. Vocês conseguem enxergar isto? O profeta diz. Aí a congregação diz: amém. Deus tirou ele de toda bagagem humana. Ele foi treinado para deixar ele cair toda a bagagem humana. Para quê? Para ele mostrar a mão de Deus através do servo de Deus. O profeta diz: vocês conseguem enxergar isto? A congregação diz: amém. O propósito de Deus ao fazer isto foi manifestar-se em humildade. Ele deixou Moisés tornar-se o mais alto, até que ele ia ser o próximo faraó. Ele foi um poderoso general. Olha aí, conforme a história, ele conquistou o próprio Moisés, os países ao redor.
E então, quando ele se voltou para o trabalho do Senhor com todo o seu talento, Deus deixou cair de cabeça, de modo que ele pudesse colocá-lo lá no deserto e tirar tudo aquilo dele, e então aparecer para ele em humildade e enviá-lo com uma vara na mão para libertar o povo. Oh, irmão, cada era Deus usa um filho de Deus, um homem. Olha a manifestação de Elias. Primeiro Elias, depois Eliseu, depois veio João Batista, aí depois vem o mensageiro desta era, o profeta William Marion Branham. E depois, na quinta manifestação, você vai querer ver essa quinta manifestação, irmão? Você vai querer ver? Quem quer ver, levanta a mão. Eu não. Essa quinta manifestação é Josué, é Moisés e Elias pregando para os judeus. Mas graças a Deus nós já fomos recolhidos e entramos lá com o Senhor. E aqui, para encerrar, nós terminarmos no parágrafo 212, falando desta manifestação. E Elias se humilhou e ficou com o que Deus disse, de tal modo que aprove a Deus tomar aquele mesmo espírito de Elias e prometeu fazê-lo descer 3 vezes depois daquela ocasião. Está vendo? Amém? E ele o fez. Amém? Sem dúvida que ele fez, claro. Ele o prometeu que ele viria, e ele veio sobre Eliseu, depois de Elias. Seu sucessor, então veio sobre João Batista. Aí o profeta, ele não gosta, ele não quis nem aparecer o nome dele. Olha aqui, ele veio sobre João Batista, e de acordo com Malaquias 4, deve estar aqui novamente no último dia, está vendo? E ele está revelado nesta mensagem. E ele falando, Malaquias 4, 5, 6, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que converterá os corações dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Falando dele mesmo, o profeta desta era, o filho do homem, Elias, filho do homem, 7º mensageiro, com a manifestação tríplice. Esta manifestação que nós estamos vendo na simplicidade desta mensagem. A manifestação de Elias, e 5 vezes, como acabamos de ouvir aqui, e logo, logo verá aquela manifestação de Moisés e Elias pregando para os judeus, para os 144 mil judeus. Mas nós não estaremos aqui, nós estaremos lá do outro lado. Oh, irmãos, como é bom amar esta mensagem. Pega esse tablet, coloca no ouvido e começa a ouvir esta mensagem. Você não vai conseguir viver sem isto. E a fé para o rapto está na onde? Está nestas mensagens. Para os filhos de Deus, eleitos de Deus, que está vendo Deus se revelando em simplicidade nesta era. Muitos deixaram a simplicidade e se corromperam, mas graças a Deus que nós estamos na simplicidade desta mensagem, com assim diz o Senhor. E nós somos o quê? Somos os fiéis das fitas. Quem é os fiéis das fitas? Levante e dá glória a Deus e disse: eu sou um fiel da fita.
Você quer gritar? Eu sou um fiel da fita. Nós somos os fiéis da fita. Uma salva de palma ao Senhor Jesus Cristo. Glorifica o Senhor. Aleluia! 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 Tinha tantas coisas aqui, mas você sabia que essa mensagem é um rio inesgotável. Esta fonte que mana leite e mel. É o alimento da panela dourada que nos fortalece. Irmãos, Satanás, ele quer fazer você parar, sabia? Ele quer você sair da presença de Deus. Ele quer fazer você deixar os cultos domésticos. O profeta, o pastor Joaquim Gonçalves diz que o cabeça da casa é o pastor do lar. Se você que é o cabeça da casa, não pega a Bíblia e grita lá, vou fazer o culto doméstico. Vocês querem acompanhar? Vem aqui, vamos ter um culto doméstico. E lê as palavras do Senhor, e mastiga aquilo, lê um parágrafo. Ô irmão, você sabia que o diálogo mais gostoso de um casal, esse dia minha esposa chamou, querido, vem cá para você ver um parágrafo aqui do profeta, daquela mensagem, foi o último que você falou essa semana, crendo em Deus. Eu amei aquilo. Eu falei, a coisa mais gostosa na vida de um casal é quando você está dialogando das coisas de Deus. Olha esse parágrafo. Ô Silva, pega o tablet aí, ó. Para a canoa. Para aí. Eu tenho aqui um parágrafo que eu quero ler para você, ó. Aqui o parágrafo, dizendo isso. Olha como Deus é maravilhoso. Ô Silvia, quantos Deus tem livrado, nós não sabemos nem nada. Olha aqui ao fundo, ó. Se nós cair aqui, nós morre. Quantos livramentos Deus me deu. Quantos livramentos Deus deu para o irmão Toninho dentro de uma ambulância. Eu vi ele dentro de uma ambulância, Deus o ressuscitando de novo. Não é motivo de você agradecer a Deus. Eu indo para Varginha ontem, levando a minha mãe, vendo meu pai cantando, eu olhei esse aqui, ó o papai cantando, olha nós louvando a Deus, aí eu gritando dentro do carro, oh, glória a Deus, ô irmão, é isso que é vida, é isso que, sabe o que? Tá uma bola fervendo dentro da tua alma. Se não tem uma bola fervendo dentro da tua alma, clame ao Senhor, agoniza no altar como a irmã Raquel gritava, chegou até dentro do escritório, pastor, será que Deus não me manda isso para me tirar dessa terra? Esta é a posição do eleito. Se a sua esposa, seu filho, sua mãe, seus irmãos não querem ir, você fala, eu vou sozinho, eu seguirei ao meu mestre, e eu direi aquele dia, aí você vai ouvir aquele dia, entra meu servo fiel, e você estará sentado naquela mesa de quilômetros em quilômetros, e o Senhor enxugando as tuas lágrimas e dizendo, meu filho, tudo está consumado, entra no gozo do teu Senhor. Oh irmão, isso que é vida, o povo do mundo não está nem aí, nós sabemos quantos já passaram aí, já zombaram, não sei o que, mas aqui é esse povinho mesmo, humilde, essa manjedoura, Deus está sendo revelado, é nessa simplicidade, nesse povinho. E aí você vai lá em Filipenses 1,6, aquele que em vós, que começou a boa obra, aperfeiçoará até aquele dia de Jesus Cristo. E você fala, eu chegarei lá, eu já estou vendo lá a chegada, eu já estou sentindo um cheirinho de rapto. Você também não está sentindo? Brevemente nós daremos a Deus a este mundo.
Aí você canta aquele hino que o pastor Joaquim cantava. Dou adeus a este mundo e vou-me embora. Aleluia, aleluia. Este mundo vai ficar em sofrimento. Aleluia, aleluia. Aleluia, cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! Que Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. O diácono desta igreja. Deus abençoe o evangelista desta igreja. Deus abençoe a cada um de vocês. Quem sabe este foi o último culto. Quem sabe você olha no rosto do teu irmão pela última vez. Mas brevemente estaremos lá do outro lado. Brevemente estaremos. Quando a pessoa não quer estar nesta unção, nesta coisa gostosa, mas nós estamos alegres, felizes. Cada filho de Deus, você não está alegre, irmãos? Eu tenho orado para esta igrejinha de Boa Esperança, de Campinas, todas as igrejas, para Deus fazer uma matança, começando o culto até a portaria. E eu tenho orado a Deus, se for para me subir no púlpito, que o Senhor me mate, me tira de cena. Mas eu quero viver somente para Jesus. Você também não quer assim? Viver somente para Ele. Diga um ao outro, Deus vos abençoe. E até domingo, se assim o Senhor nos permitir.